A capineira deve ser plantada às proximidades do local de fornecimento aos animais, estábulo, curral, etc., para facilitar o transporte de operação e manutenção, diminuindo os custos. Os solos mais recomendados são aqueles bem drenados e profundos, evitando aqueles excessivamente arenosos e pedregosos. A escolha da forrageira deve ser adaptada ao clima e ao solo e apresentar uma produção forrageira de alta qualidade, inclusive na estação seca. Entre as gramíneas de corte mais plantadas na formação de capineiras na região, destaca-se os capins elefante, napier e cameron. O cameron tem linhagem verde ou roxa. São plantas de porte alto e robusta, com folhas de mais de 1 metro de comprimento e 5 centímetros de largura, em média. O cameron é a mais plantada, por sua alta produção de forragem e razoável valor nutritivo, quando devidamente manejado. O capim tubiatã panicum máximo, embora de menor porte que os outros cultivares, é outra alternativa para a formação de capineira. Formando touceira bastante vigorosa, essas gramíneas, que também pode ser usada como pastejo, pode atingir até 3 metros de altura, com folhas de até 80 centímetros de comprimento e 4,5 cm de larguras, e apresenta uma coloração verde escura. Logicamente, a área da capineira vai depender da forrageira e do número de vacas a serem suplementadas. Para calcular a área da capineira, consideram-se as seguintes condições. A área da capineira atenderá 25% do consumo diário das vacas e a pastagem fornecerá os 75% restante. Forragem verde com 25% de matéria seca, traduzindo, uma vaca com 450 kg peso vivo, o consumo total diário de forragem verde é 10% do peso vivo, ou seja, 45 kg vaca dia. Logo, a fração do consumo total diário de forragem verde a ser suprida pela capineira é de 11,2 kg, 25% de 45 kg. Assim, o consumo anual de forragem verde de uma vaca é 11,2 kg vezes 365 dias, que totaliza 4.088 kg. Períodos em que se fará a suplementação das vacas é de agosto a dezembro. Produção forrageira do período de agosto a dezembro, que é o verão, é 20% menor que a produção do ano inteiro. Caso da capineira de capim elefante, napier e cameron, nesse caso, considerando um intervalo de corte de 42 dias, a produção anual de forragem será de 120 toneladas de forrageira verde por hectare. Estou aqui para falar sobre o preparo do solo. Bom, no preparo do solo para os capim napier, cameron, tubiatã e também o capim elefante, todos eles é feito em épocas secas, no mês de novembro a dezembro, com gradagem e nivelador, para não ocorrer esse caso que está ocorrendo aqui com vários lombamentos no solo. As matas que nunca foram desmatadas, antes do preparo do solo, tem que haver o desmatamento das áreas, como pode ver essa aqui que é uma área virgem. Plantio. A capineira de capim elefante, napier e cameron. O plantio deve ser feito logo após as primeiras chuvas. O material de propagação é o colmo, não se usa sementes. Para assegurar maior índice de pega, os colmos do capim devem ser retirados de plantas matrizes, com rebrote de 90 a 120 dias. Plantio com estacas, em covas.
A planta é desfolhada e os colmos são cortados em estaca de 3 a 4 nós. Cada planta inteira pode produzir de 7 a 10 estacas. Em cada cova, de 15 a 20 centímetros de profundidade, planta-se 2 estacas, inclinadas em forma de V. O espaçamento pode ser em distribuição uniforme, de 1 ou 1,20 por 0,50 metros, ou em linhas duplas, afastadas de 1 metro, sendo o espaçamento nas linhas de 0,40 a 50 centímetros. Napié, Camerão e também o capim-tubiatã, todos eles é feito na 4ª semana logo após o plantio. Ou também anualmente, para não haver esse caso que está acontecendo aqui. Esses tratos culturais, todos eles podem ser feitos manualmente. Esses tratos culturais podem ser feitos manualmente ou mecanizados, com o microtrator, roçadeira. Essa adubação pode ser anual ou a cada 2 anos, conforme a intensidade da exploração. Ela pode ser química ou orgânica. Nas adubações químicas, pode ser utilizada as mesmas quantidades aplicadas na formação de capineira, em 3 aplicações durante o ano, a lanço sobre a torceira, logo após um corte. A adubação orgânica é feita aplicando-se o esterco de curral, no máximo de 50 toneladas por hectare. O esterco pode ser tanto normal, pastoso e curtido, como na forma líquida, quando coletada na água de lavagem de estábulo. Deve ser distribuída sobre a torceira recém-cortada logo após cada corte. A forragem colhida deve ser triturada em partículas de 1 a 2 centímetros e fornecidas frescas aos animais, separadamente ou juntamente com a ração concentrada. Para a capineira de elefante, napié e camerão, pesquisas mostram que a capineira desses capim podem produzir de 120 a 160 toneladas de forragem verde por hectare a ano, dependendo principalmente da reposição de nutrientes ao solo e das condições climáticas. Aos 28 e 56 dias, o teor de proteína bruta da folha tem variado de 15% a 17% e de 10% a 13%, respectivamente. Já na digestibilidade in vitro da matéria orgânica da folha, nas mesmas ideias, variam de 61% a 63% e de 54% a 56%, respectivamente. A capineira de capim-tubiatã tem potencial para produzir 40 a 112 toneladas de forragem verde por hectare a ano. Conforme a intensidade de corte, em intervalos de corte mais curtos, por exemplo, 28 dias, o teor de proteína bruta chega a 14% da matéria seca da folha. E em intervalos mais longos, por exemplo, de 84 dias, o teor de proteína alcança apenas 7%. A performance de capineira é uma valiosa suplementação de vacas em regime de pastagem, de baixa a média qualidade. Nas capineiras cortadas, há intervalos menores de até 35 dias, no caso dos capins elefante, napié e camerão, e até 28 dias, no caso do capim-tubiatã. E evitam a queda da produção de leite em períodos secos e época em que, normalmente, cai a performance da pastagem. A dama primeiro. Olha, que honra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos e o meu boa noite.